Tudo bem, pessoal, com vocês, do nono ano? Vamos lá para a nossa correção do módulo 3 e módulo 4, beleza, pessoal? Então, pegando a apostila, né, vamos lá colocando no módulo módulo 3 na atividade um, que está aqui, né? Como eu pedi para vocês realizarem as atividades, pessoal, então eu vou repassando, tá? E vamos, né, não vou gastar tanto tempo da aula lendo os enunciados, porque vocês já leram, tá? Então eu vou mais esclarecendo aqui as respostas, tá bom? Então aqui, ó, o trecho do poema Navio Negreiro, né, de Castro Alves, musicado por Caetano Veloso, retrata uma situação precária dos deslocamentos dos negros africanos retirados à força de sua terra natal. Quais foram as consequências populacionais do tráfico de pessoas escravizadas para fora da África? Então, vamos por ordem, tá? A primeira coisa que mudou foi a, a diminuição do crescimento vegetativo, tá? Ou seja, o número populacional foi diminuindo da população na África, tá? Outro ponto, além do deslocamento forçado, houve conflitos, né? Porque o pessoal não vinha tranquilamente. Ah, vem cá, eu tô te sequestrando para te levar para outro lugar. Não, então existiam bastante conflitos, tá? Muita gente foi exterminada e muitos povos foram dizimados. Essas foram as consequências, tá bom, pessoal? Partindo agora para a atividade 2, pessoal, né? Atividade 2 do módulo 3, que está aqui, ó, na página 282. Então, ó, a distribuição da população nas maiores cidades africanas no ano de 2017, tá, gente? Então, aqui, ó, circule no mapa as regiões de maior concentração populacional do continente africano. Então, vou circular aqui com vocês também. Aqui, próxima região da cadeia do Atlas, tá? É uma. Aqui, a região onde está localizado o Rio Nilo. Nós temos aqui essa porção grande até, né? Eu vou diminuir aqui porque não está em todos os lugares. Aqui, isso. Pronto. Ok, esse ponto aqui, né, que pega parte da costa oeste, né? Aí nós temos também essa região aqui, próxima a Nairobi. Opa, marquei errado, pessoal. É aqui, ó. Essa região. E nós temos aqui uma porção na África do Sul. Pega também a região de Maputo, Durban. Então esses são 5 pontos aí a serem marcados, tá, pessoal? Aí 2, explica os motivos que levaram a população a se concentrar nessas áreas, né? Ah, então nós temos aí os fatores que explicam isso: a instalação de portos nessas regiões, tá? Ah, a proximidade de concentrações de água, né? Onde foi possibilitado ter concentração agrícola por causa dessa água, tá bom, pessoal? Beleza? Na C, o crescimento populacional da África convive com o crescimento da desigualdade social e de condições precárias de vida. Indique alguns dos problemas enfrentados pelas populações dos países africanos. Então, os problemas que nós temos, os países africanos estão disputando os últimos lugares do IDH mundial, tá? Então, tem um atraso do desenvolvimento socioeconômico, tem os maiores índices de infectados por doenças como AIDS, malária e tuberculose, né? Esses são os dois fatores aí importantes, né? Além de ter uma mortalidade infantil bastante alta, tá bom? Esses três fatores aí compõem essa atividade 2. Vamos para a atividade 3. Atividade 3 que está na página 286. Então aqui, né? Observe a charge ao lado. O processo de colonização da África representou uma história de conflito e violência do continente, porque o processo de partilha entre os países colonizadores gerou esse quadro de instabilidade que perdura até o tempo presente em alguns casos, né? Por que isso está acontecendo aí, né, gente? Então,
Eles pegaram aqui o continente africano e separaram cada pedaço dele para um país, né? E por que que gerou bastante conflito esse processo de partilha? Vamos lá. A África ela tem uma diversidade muito grande, tá? Uma diversidade étnica e cultural, ok? Muitos clãs, muitas tribos diferentes. E no processo de colonização europeu, eles fizeram uma divisão que acabou gerando muitos conflitos, pois eles colocaram dentro do mesmo território tribos rivais, é, tribos que não tinham familiaridades com outras tribos. Então, após a Segunda Guerra Mundial, isso acabou sendo fortalecido, essas disputas em si que aconteceram, né? E essa diversidade acabou confinada dividida em 54 países. Então, antigamente, como nós vimos no mapa aqui, ó, olha aqui a quantidade de grupos étnicos. Eram milhares, e essas divisas de fronteiras aqui eram respeitadas por essas tribos rivais. E quando eles fazem a partilha da África, né, aqui, ó, eles colocaram dentro do mesmo território tribos que não tinham nenhuma familiaridade uma com a outra, tá? Então isso aumentou a rivalidade, e as disputas em muitos lugares, tá, pessoal? O desafio aí, né, o continente africano abriga uma ampla diversidade de culturas, etnias e problemáticas ligadas à sua história. Das áreas ao norte, sob influência islâmica, às áreas do sul, em que a maioria da população é negra, de cultura tribal, animista e fetichista. O ponto em comum entre esses povos é passado colonial, relacionado ao mapa a seguir. Então aqui a divisão da Conferência de Berlim em 1884, quando fizeram a partilha da África. Tá? Então temos aqui os territórios de cada país, da Grã-Bretanha, da França, da Alemanha e assim por diante. De acordo com a cor da legenda, nós conseguimos identificar isso, né? O passado e a história do caso africano representa elementos de união entre os povos do continente capazes de garantir o desenvolvimento social e econômico dessas populações? Justifique sua resposta. Então, pessoal, o que acontece aqui, né? Essa união dos povos, de fato, ela não se efetivou, né? O que acontece com as diferenças culturais e étnicas que acabou acirrando a rivalidade e os conflitos, tá bom, pessoal? Né? Então, os índices, né, para se tornarem favoráveis, né, precisa de muito trabalho em torno disso, né, dessa junção, que vai ser complicada, tá? O em casa, pessoal, da página 287, né, então vamos lá para a primeira, né? O tráfico negreiro era um importante negócio para a Europa. Entretanto, foram as próprias nações europeias as responsáveis por criar um ambiente contra o escravismo. Como explicar essa mudança de pensamento na ação, tá? Então, o tráfico e o comércio de pessoas escravizadas era altamente lucrativo para as classes dominantes, tá? De quem era colonizador. Então, pega os países colonizadores, a elite que acabava cuidando desse negócio relacionado ao tráfico de escravos lucravam muito com isso, tá bom? E depois, com a vinda da Revolução Industrial do século XVIII, aí, as nações precisaram ampliar os mercados consumidores. Então, como o escravo ia comprar produtos da Revolução Industrial, se ele era escravo ele não tinha salário? Então a Europa começou a repensar esse lance de escravos, porque era bom ter a mão de obra praticamente escravista para quem era dono de terras. Mas agora para produtos industrializados, quem ia comprar? Então começou esse movimento, né, pelo fim da escravidão, tá? E a Inglaterra, né, principalmente pela Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar. E a industrialização com a escravidão não combina, porque o escravo precisa de dinheiro para comprar, para manter a indústria, né? Tudo bem, pessoal? A2. Observe as imagens de Fez, Marrocos e Joanesburgo, na África do Sul. Né? Então tá bem diferente a imagem aqui, né? As imagens acima são exemplos de cidades da África que receberam influências distintas em sua formação, islâmica e europeia. Disserte sobre as principais diferenças na formação das cidades africanas. Então vamos lá. O primeiro passo aí que nós vemos das cidades africanas, né? Ou seja, foi a influência de quem colonizou, certo?
O norte da África, como nós vimos nas aulas, acabou sendo a influência muito forte dos povos islâmicos, tá? Que tem a divisão assim, mais clara, com ligação com o núcleo antigo, tá? Então tá claro aqui na cidade de Fez, no Marrocos, tá bom? Já as cidades de origem que acabaram sendo influenciadas muito fortemente pela Europa, é o exemplo aqui de Joanesburgo, na África do Sul, né? Então ela segue uma tendência urbanística de se construir, de se consolidar como as nações europeias, né? Então a cidade ela faz muita referência a isso. E mostrando ainda a desigualdade, que ela é muito maior lá, né? Essa desigualdade dá para perceber na própria paisagem em si, tá bom, pessoal? Na 3 tem um mapa aqui, tá? E esse mapa, né, mostra a diversidade linguística do continente africano, né? As línguas, dialetos, essas coisas todas, né? Então aqui, né, um mapa e um quadro, né? Um esquema, a gente chama isso de esquema, mostrando as origens das línguas de determinados locais e lugares, tá? Então aqui, nessa atividade, pessoal, aqui, ó, a África é um continente de ampla diversidade cultural, são inúmeras as tribos e etnias com tradições, costumes e vivências próprias. Pesquise na internet ou em livros, ao menos 3 tribos existentes no continente africano. Após essa pesquisa inicial, escolha uma das 3 tribos e elabore um cartaz destacando os principais aspectos populacionais, culturais, sociais e políticos. No dia marcado pelo professor, leve o cartaz para apresentar os resultados de sua pesquisa para os colegas e expô-lo na escola. Explore imagens, obras de arte, canções, literatura e elementos da cultura a serem estudados, tá? Então, pessoal, nesse sentido aqui, nessa atividade, vocês realizem ela, tá? Que ainda não realizou, e deixe guardadinha. Voltando às aulas, nós faremos a exposição lá no corredor, tá bom? Beleza? Aí, galera, no rumo ao ensino médio, aí eu vou passar o gabarito aqui, porque vocês já leram, né? Então vamos lá. Na pergunta 1, galera, então aqui, né? Analisando a pirâmide etária da Somália. A resposta certa é a C, ó. Então, ó, o que dá para perceber relacionado à pirâmide etária da Somália, né? Direcionar investimentos para a educação e a profissionalização. Então, essa é a necessidade. Por quê? Para começar a causar um afunilamento, né, na parte de baixo, para a pirâmide aos poucos ir se equilibrando, tá bom? Na 2, pessoal, né, aqui, o quadro urbano atual da África é problemático. Jura? É verdade, é bem problemático. O crescimento previsto para os próximos anos precisa, de acordo com o excerto, e quando eu falo excerto é esse texto acima, tá? Vir acompanhado por, galera, por investimentos. A opção D, investimentos que garantem as condições dignas de vida nas cidades, né? Então fica muito evidenciado aqui os problemas que existem na África, né? Como nós vimos no documentário que eu pedi para vocês assistirem, como nós vimos nos capítulos todos, né, praticamente mostrando o mundo subdesenvolvido do módulo 1, aí a questão da África no módulo 2 e assim por diante, tá bom, pessoal? A 3 e última questão do módulo 3, né, observe a charge e leia o excerto a seguir. Então aqui, a charge e o texto acima estão relacionados a um processo de colonização do continente africano. O que está acontecendo aqui? Ó? A gente vê um buraco no continente africano, né? Ou seja, todas essas riquezas minerais foram levadas para a Europa e para os Estados Unidos aí, né? Então, o que está sendo evidenciado aí, né? Está sendo evidenciado aqui, galera, opção B, ó, a exploração social do continente e de seus recursos naturais, né? Que é o que está sendo mostrado aqui na própria imagem, tá bom, pessoal? Beleza? Aí entramos no módulo 4, tá? O módulo 4, galerinha, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Vamos lá para o exercício 1 da página 296, tá? 296. Então, 296, galerinha, tá aqui, né? 295, 296, atividade 1. Observe o gráfico ao lado e responda as questões propostas, tá?
que o gráfico está mostrando? É essa pergunta. Ó. Quais as consequências econômicas e sociais dessa estrutura agrícola do continente africano? Então nós vemos aqui, né, que tem a maior parte de pastagens, né, na África e menos áreas de terras cultivadas, tá? A média mundial está abaixo da média mundial, está bem abaixo da Europa. Então, ou seja, o gráfico está mostrando, é a resposta, tá, gente? O gráfico mostra que 75% do solo agrícola é utilizado para pecuária e o restante é dividido em terras cultivadas e culturas permanentes, tá bom? Ou seja, são menos significativas. E essa distribuição, ela nem se compara com os outros lugares. Por quê? Por causa da pouca tecnologia e a baixa produtividade do setor. Ok, galerinha? Então é isso que está evidenciado aqui no gráfico. Agora, vamos para a atividade 2 da página 303. Então, a página 303, estou chegando lá. A página 303 tem aqui a atividade 2, tá? Então, aqui, ó, África, comércio internacional quadruplicou. Então, aqui, ó, com a China, que teve um maior, né, aumento aqui, né, de 15%, dentro da África 15% e com a União Europeia 30%. Né? No geral, as exportações continuam um pouco diversificadas, a maior parte é de matéria-prima. Né? E a África registra um aumento constante do comércio no setor de serviços, né, que é o terceiro setor da economia. Então aqui, ó, o que é possível dizer sobre o comércio mundial da África, com base no infográfico acima? Nós vemos que os grandes compradores e negociadores com a África é a União Europeia e a China, tá? E a maior parte do que é exportado, do que é comercializado, é matéria-prima, tá? Essa é a resposta da A. Então, a B. Que problemas econômicos do continente africano podem ser verificados com base no comércio estabelecido entre a África e outras partes do mundo? Então, o que nós percebemos aí, né? Com base nos dados, nós vemos que é possível avaliar a economia africana é bastante dependente do mercado mundial, que acaba girando sempre em torno das suas matérias-primas, não de produtos industrializados, tá, pessoal? Então, isso que acaba sendo característica aí, né? No caso, é um mercado pouco dinâmico que depende muito da estrutura atual da própria produção, né? Aí, para você falar rápido, dá pausa, escreva o que eu tô falando, tá? Enfim, já pessoal, o em casa, então aqui, né? O mundo produz comida suficiente, mas fome ainda é uma realidade. Porque o mundo tem capacidade de produzir comida para todo mundo. Mas por que que tem pessoas que passam fome, mesmo o mundo conseguindo criar essas possibilidades de alimentação, né, gente? Poxa, é lamentável, né? São coisas absurdas que ocorrem, né? Então aqui, ó, o texto acima trata da fome no mundo e destaca alguns países africanos nesse cenário. Ele aponta também ele aponta também um novo caminho para combater a fome, com base na valorização da produção local. Né? Pesquise e escreva um texto sobre as iniciativas internacionais de incentivo à produção agrícola na África, as potencialidades e limitações desse setor. Então, o que vocês vão encontrar? Então, vocês vão encontrar pesquisas sobre a ONU, sobre blocos econômicos da União Europeia, tá? Sobre a China no combate à fome, né? Todos esses órgãos, países, blocos econômicos em relação ao combate à fome em si, tá? Vocês poderão abordar, né, o Ano Africano da Agricultura e Segurança Alimentar, que foi em 2014, o Fome Zero Global, que foi um outro projeto também, onde financiadores europeus, né, investiram nesse sentido. Então é isso que vocês vão descobrir aqui nessas pesquisas. A dica que eu dei, né, procure essas bases, essas fontes aí que eu comentei, tá? A2, leia o texto a seguir. O título dele é Turismo em África vale quase 50 mil milhões de dólares por ano, né? Segundo a UNCTAD, tá? Então aqui, o turismo cresce e se torna importante para a economia africana. O texto apresentado aponta essa tendência e menciona alguns países que se destacam nesse setor. A.
Você tem curiosidade de conhecer a África? Quais atrativos esse continente tem? Então aqui, pessoal, vocês de repente não têm nem curiosidade de conhecer a África, mas o que, que tem de atrativo, tá? Gente, ó, o que é atrativo? Pode colocar aí registrando aí os aspectos naturais, culturais, religiosos, né? São coisas únicas que não tem no resto do planeta o que tem lá, tá? Os impactos sobre a população, né? Sobre a parte da cultura que poderia ser mais valorizada, né? Isso tudo na. Deixa eu me localizar aqui. No item A aí do em casa, né? No item B, perdão. Então, isso que acontece. Qual é a participação do turismo na economia e na vida da população local? Tá? Ou seja, o setor de turismo ele acaba sendo construído e acaba tendo impactos para essa população, igual nós vemos de vez em quando circulando na internet, né? Um grupo de turistas foi para lá caçar um leão, caçar um elefante, matar uma girafa, né? Então, nesse sentido, acaba sendo muito ruim para a África, né? Porém, eles incentivam bastante, né, essa forma de turismo, né? Não só essas, mas assim, a conhecer a savana africana, conhecer os aspectos naturais, os lugares lindos e maravilhosos que existem lá, porque existem, né? Então, esse é o atrativo deles, tá? Aí nesse meio aparecem uns oportunistas turistas aí que querem ir para lá para caçar, né? E aí é complicado. Pessoal, rumo ao ensino médio, né? Analise com atenção os dados do infográfico e leia o texto a seguir, tá? Então, onde se pode ainda cultivar a terra? Né? Então, os lugares aqui onde é possível ter mais exploração do solo, tá? Onde é menos. Então, aí nós temos as alternativas que vocês já leram, tá? E a resposta correta dessa aqui, ó, é a B. A grande quantidade de terras disponíveis para trigo, para cultivo, tecnologia agrícola para superar as dificuldades climáticas de parte do continente, né? Pessoal, em áreas áridas tem plantação, só que, por exemplo, por gotejamento é um método. As plantas ficam suspensas, né? Não tem uma terra para enterrar a raiz da planta, e caem gotas da água direto na raiz. E esse processo é chamado de gotejamento. E a planta se desenvolve, cresce, vai dar frutos depois, entendeu? Só que exige um investimento, né? E esse investimento que é difícil aparecer às vezes. 2, lendo o texto a seguir, né? O texto vem falando da China, de como cresce o comércio mundial em torno dos países asiáticos, enfim. O texto apresenta características do crescente investimento chinês na África. Sobre a relação entre a China e os países africanos, é correto afirmar o que, galera? É correto afirmar aqui, ó, a C, que ela é contraditória, pois, ao mesmo tempo que auxilia na economia, ocorre a intensa exploração do povo africano, né? Então, não existe um investimento igualitário ou ganha-ganha, né? Eu vou investir, mas na verdade eu estou te explorando. Né? É isso que acontece lá, infelizmente. Né? E aí, galera, a gente finaliza esse módulo, né? E finalizamos a apostila 1, tá? Na próxima aula iniciaremos a apostila 2. Eu espero que todos tenham uma boa semana. Espero que esse vídeo não corte, porque os vídeos andam cortando um pedaço ou outro, né? Mas, por outro lado aí, né? É uma semana crucial, né? Na nossa rotina em relação à quarentena e tudo isso, né? Se mantenham informados, auxiliem as pessoas que precisam de ajuda. Esse é o meu recado para vocês nessa semana. Beleza, pessoal? Então, uma boa semana a todos e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.